para que a gente possa identificar quem é o verdadeiro vilão. E quando hoje vierem indagar para você, você saber como mostrar para elas quem realmente é o lado do mal nessa história. Exatamente. Se estudasse a Bíblia, conheceria. Se estudasse a Bíblia, conheceria. E é por isso que a gente tem que não só estudar como vamos fazer nessa noite, mas também incentivar essas pessoas que nós conhecemos a estudarem a palavra de Deus. Mas é também o que ele falou. Nós temos que saber falar e mostrar onde está escrito. Isso aí, por isso que a gente está aqui essa noite. Tem que mostrar também. Por isso que a gente está aqui essa noite. Em especial essa noite, a gente vai estudar sobre esse grande conflito no livro do Apocalipse, capítulo 13 e 14. Pega a sua Bíblia já aí na mão. E nessa noite a gente vai estudar a respeito desse tema, né? Lá nesse capítulo 12 e 13. A gente não vai ler já agora. O estudo vai se basear nesses dois capítulos, né? Onde se concentra ali na batalha final dessa guerra cósmica pelo controle do mundo. João vai ver ali nesses dois capítulos 3 poderes malignos. Esses 3 poderes malignos já estão em atividade, e quando o tempo do fim estiver bem às portas mesmo, esses 3 vão se unir. Esse império do mal vai se unir e mais do que nunca vão se concentrar em tentar atacar, destruir o povo de Deus. E quais são esses 3 poderes malignos que Apocalipse 13, 14 se refere? O dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, esses 3 poderes malignos, eles vão se unir no final para poderem então atacar, né, o povo de Deus. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre o dragão nessa noite. Quem é esse dragão? Você já tem ideia de quem é esse dragão? Satanás, né? A Bíblia fala que esse dragão, inclusive Apocalipse 13 e 14, vão falar desse dragão, que é Satanás. Mas de onde ele veio? Como ele surgiu, né? O que aconteceu com ele lá no céu? Então, para a gente conhecer uma história, a gente tem que partir de onde? Do início, do princípio, cara. Boa noite, seja bem-vindo. Temos que partir do início. Passa o próximo slide aí, por favor. Então nós vamos voltar ao início desse conflito, antes do início da vida do nosso planeta, antes do início do sofrimento do universo. Ou seja, esse grande conflito, ele começou antes mesmo de haver vida nesse planeta. Esse mundo ainda não tinha sido criado e esse grande conflito já estava acontecendo, teve início. Lá no céu. Muito bem. Fiquem atentos que eu vou fazer perguntas assim desse tipo. Onde começou, gostei de ver. Então, lá no céu, antes mesmo que a terra fosse criada, esse grande conflito começou. Passa o próximo slide, por favor. Os capítulos 12 e 13 de Apocalipse evidenciam as origens desta brutal colisão entre 2 impérios. E então se concentra na batalha final desta guerra cósmica pelo controle global. O que isso significa? Que Satanás, ele não queria só o controle da Terra, não. Queria do mundo todo. Do universo todo. Ele queria, a partir do nosso planeta, montar o quartel-general dele e a partir daqui dominar o universo. Pretencioso esse sujeito, né?
Mas era essa a pretensão dele. A partir do planeta Terra, desse quartel-general que ele iria implantar aqui, a partir daqui ele ia então tentar dominar todo o universo. Mas antes de Satanás ter essa intenção, o que aconteceu com ele lá no céu? Então a gente vai começar a explorar esses livros de Apocalipse 12 e 13. Abra aí Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, é o último livro da Bíblia. Esse é fácil de encontrar. Todo mundo já está aberto. Gênesis e Apocalipse são os livros mais fáceis, né, de encontrar. Um é o primeiro, o outro é o último. Então, olha só. Olha o que diz aí. O que aconteceu com Satanás no céu? Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama quem? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Então, primeira coisa, a Bíblia mostra que Satanás é um inimigo real. O diabo existe. Isso aqui é muito importante, gente, porque tem gente aí fora que acha que o diabo não existe. Isso é invenção da mente humana. Nem Deus existe, nem diabo existe. O inferno não existe. Não existe nada. Que o bem e o mal está dentro de mim e de você, e que o bem e o mal tem que existir no universo para haver um equilíbrio entre as forças cósmicas do universo. Então tem uma porção de ideias aí dessa natureza. Mas a Bíblia é clara em dizer: Deus existe e o diabo também existe. Mas vocês acham que o diabo gosta da ideia de saber que as pessoas sabem que ele existe? O que vocês acham? Por que ele não gosta dessa propaganda que ele existe? Hã? Exatamente. Só que ele. Sim. Mas aquela música que cantava no ano passado, é por baixo do plano. Eu acho que estava pensando nele. Satanás gosta de trabalhar por baixo dos panos, sutilmente. Fala Ele não ela. aparece para as pessoas de chifre, com aquele semblante caído que foi expulso do céu. Não. Ele se apresenta para as pessoas de forma bonita, Como um anjo de luz. como um anjo de alma. luz. Ele se apresenta para a pessoa de uma outra forma, em forma de prazer. Como um anjo de Deus até. Exatamente, também. Então ele tenta deixar uma ideia muitas vezes de que ele não existe, porque é mais fácil, né, como a Carmen falou ali, ele agir. Se eu penso que o ladrão não existe, não é mais fácil ele me roubar? Porque eu não vou tomar cuidado nenhum. Diz até que numa aldeia, uma vez eu vi essa história, numa aldeia lá da China, tinha um bandido lá com uma quadrilha de bandidos, que sempre que era a época da colheita lá, esse bandido vinha com a quadrilha dele, com a turma dele, e roubava a colheita dos agricultores. Plantavam de novo e tal, na hora de colher, quem aparecia lá de novo? O ladrão, para roubar tudo de novo. Aí um dia, os agricultores chateados com aquilo falaram o seguinte: olha, vamos montar aqui uma guarda armada na época da colheita, para se esse sujeito aparecer aqui de novo, a gente vai mandar bala em cima dele. E aí, ele apareceu na próxima colheita? O que vocês acham? Não, ele ia querer tomar bala em cima dele? Não apareceu. Mais uma colheita, ele apareceu? Mas eu quero saber.
Terceira colheita, ele apareceu? Uma colheita, duas colheitas, terceira colheita, ele apareceu? Mas sabe o que o ladrão fez? Isso é uma história real, sabe o que ele fez? Procurou lá um agricultor daquela terra ali, ofereceu um dinheiro para ele. Já fez ao contrário. A corrupção já existe há muito tempo, viu? Ofereceu um dinheiro para ele dizer, espalhar para todo mundo que aquele ladrão tinha morrido, que aquela quadrilha já não existia mais. Aí lá foi o agricultor, o peão lá, e espalhou a notícia: não precisa ter mais medo não, porque o ladrão já morreu, já mataram ele, já não tem mais quadrilha, não tem mais nada. Aí o que o povo fez? Desarmou. Próxima colheita, o que aconteceu? O ladrão estava lá de novo. Percebe? Satanás é assim, porque se você souber que ele existe, você vai fazer o quê? Tentar se proteger. Mas se ele consegue botar na sua cabeça a ideia de que ele não existe, você se torna uma vítima fácil, né? Dele lá e conseguir os intentos dele. Mas quem é esse diabo, dragão, Satanás, que foi expulso do céu? Vamos conhecer um pouquinho melhor a respeito desse personagem? Abre a sua Bíblia agora em Apocalipse 12, verso 7. Vamos conhecer melhor esse personagem. Quanto mais você conhecer sobre alguém, mais fácil é você se proteger contra ele, sim ou não? Por isso que ele não quer ser conhecido. Mas essa noite nós estamos aqui para conhecer realmente quem ele é e como a gente pode se livrar desses ataques, né? Então, olha o que diz aí em Apocalipse 12, versículo 7.